esse capítulo 27 aqui é um capítulo mais que especial, porque ao completar esse capítulo 27, onde vai falar sobre os votos particulares e a avaliação deles, nós estaremos concluindo o livro de Levítico. Se você chegou comigo até o capítulo 27, isso significa que nós já conseguimos finalizar 3 dos primeiros livros da Bíblia. Nós estamos no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. 3 deles já se foram. Hoje nós vamos concluir o capítulo 27 do livro de Levítico, concluindo assim também o livro de Levítico. Então vamos lá, com muita alegria no coração. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 70, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 35 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a sua avaliação de um varão será de 20 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 70 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme o que alcançar. A mão do que fez o voto o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece ofertas ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará bom por mal, ao mal ou mal por bem. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal é o trocado, serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto, a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes, até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais o resgatará. Porque havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, não for o campo da sua possessão,
Então o sacerdote lhe contará a soma da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele quem o comprou, aquele que era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Será boi, seja boi ou seja gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vende-se a segundo a sua estimação. Não há resgate para as coisas sagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que bem do homem ou do animal ou do campo ou da possessão se venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o tocará, mas se em alguma maneira o tocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. E a explicação para o capítulo 27, é que os israelitas eles deveriam oferecer ou dedicar certas coisas ao Senhor e para seu serviço. As primícias de suas colheitas, os animais, os filhos primogênitos e o dízimo. Muitos desejaram ir além, dedicando-se a si mesmo ou um membro da família. Animais adicionais, uma casa, um campo para Deus. Nesses casos era possível, doar dinheiro em lugar de pessoa, do animal, da propriedade de si mesmo. Para induzi-los, a pensar primeiro, aplicava-se a multa de 20% sobre os artigos comprados de volta. Esse capítulo ele vai explicar como os valores deveriam ser estipulados e o que deveria ser feito caso o doador desejasse comprar de volta o que havia doado ao Senhor, Do versículo 9 até o versículo 10, tem uma explicaçãozinha aqui, Os bens imóveis poderiam tornar-se oferta voluntária, praticamente do mesmo modo que as pessoas hoje deixam propriedades em testamentos ou fazem doação à igreja ou organização cristã, entendeu? Agora aqui, não há resgate para coisas consagradas. O que é a explicação aqui nesses versículos do 28 ao 34? O que a gente vai ver aqui? Coisas consagradas do homem se aplica à propriedade pessoal ou pessoas colocadas debaixo de proibição de Deus, tais como os despojos capturados dos adoradores de ídolos ou mesmo próprios ídolos. Estes deveriam ser destruídos e não podiam ser redimidos, Então a gente vai ver que o versículo aqui, o 33, agora 27, versículo 33, qual a explicação? Muitos dos princípios relacionados aos sacrifícios e os dízimos eram designados a encorajar atitudes interior e ação. Assim, se uma pessoa faz uma oferta de má vontade,
logo está demonstrando um coração mesquinho. Deus deseja que sejamos doadores alegres que ofertam com gratidão. Essa oferta precisa ser feita com gratidão ao Senhor, senão não adianta, né? A gente doar nada, a gente fazer uma oferta se não partiu do nosso coração. Agora o versículo 34. O livro de Levítico está repleto de mandamentos que Deus concedeu ao seu povo ao pé do Monte Sinai, né? Nós vemos aqui que Deus ordenou isso tudo a Moisés ao pé do Monte Sinai. Coisa linda, né? Através deles, podemos aprender muito sobre a natureza e o caráter de Deus. À primeira vista, Levítico parece irrelevante para o nosso mundo atualmente teológico, mas olhando um pouco mais, percebemos que ele ainda fala conosco, é verdade. Deus não mudou, os seus princípios são para todos os tempos. Uma vez que as pessoas e a sociedade mudam, precisamos buscar constantemente meios de aplicar os princípios e as leis de Deus em nossas presentes circunstâncias. Deus é o mesmo em Levítico, é hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Esse é o nosso Deus. Oh, e assim completamos aqui o capítulo 27 para a glória de Deus. Concluímos o livro de Levítico para a glória de Deus. Que vitória! Fique na paz do Senhor e que Ele fale mais ao teu coração. Lembre que Deus é o mesmo, Ele não mudou.